Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Como é bom estarmos reunidos, mesmo online, para estarmos estudando as Escrituras Sagradas. É um grande prazer poder falar com vocês e nessa noite queremos compartilhar algo para a edificação espiritual de todos os nossos irmãos que têm participado dos nossos encontros aqui online. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Quero, em nome de Jesus, desejar-lhes uma gloriosa paz, para que essa paz venha tranquilizar os corações de todos os irmãos. E nesse momento, quero lhe convidar para juntos fazermos uma oração, pedindo a bênção e a presença do Senhor conosco, nessa meditação que faremos da sua palavra. Que o Espírito Santo possa nos conduzir e que aquilo que vai ser compartilhado aqui venha trazer para os irmãos fortalecimento espiritual, orientação pastoral, e que a Igreja do Senhor possa crescer, mesmo nesses momentos em que não podemos ainda nos reunir coletivamente. Mas estamos em espírito, reunidos num só coração. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai Celestial, como é bom, Senhor Deus, estarmos na Tua presença para, ó Deus, podermos receber, Senhor, uma palavra, e uma palavra nos basta, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, é como alimento para a nossa vida. Que nesta noite, ó Deus, na meditação da Tua palavra, os Teus filhos venham ser edificados, a Tua igreja seja abençoada, Senhor, com a Tua palavra, Senhor Deus, porque ela é o nosso alimento, ela é a nossa bússola. Em nome de Jesus, venha nos inspirar, Senhor Deus, e venha, Senhor, ó Deus, falar com o Teu povo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Que a Tua bênção venha alcançar cada lar agora, que a Tua presença, Senhor Deus, venha estar sobre cada família, Senhor. Estenda as Tuas mãos poderosas agora e venha trazer, Senhor Deus, paz, alegria, venha trazer tranquilidade, venha trazer esperança, Senhor, para que cada família seja, ó Deus, fortalecida, Senhor, com a Tua presença, com a presença do Teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, você concorda que os filhos de Deus precisam entender melhor a vontade do Pai Celestial para as suas vidas? Eu tenho certeza que você concorda. A melhor maneira de conseguir isto, de entender, compreender melhor a vontade de Deus em nossa vida, é através do estudo cuidadoso da palavra de Deus, a nossa fonte, a fonte que Deus nos deixou para podermos nos saciar e sermos orientados. E nós cremos que o estudo da palavra de Deus é como um garimpo que você, sendo persistente, você vai alcançar o tesouro, as pepitas tão preciosas contidas na palavra de Deus. Então, a minha palavra como pastor é que não apenas leia a Bíblia, mas procure estudá-la. E existem muitas formas, métodos para estudo da palavra de Deus. É dito que o brasileiro, ele não tem muita disposição para ler, que o número de livros
que um brasileiro lê durante o ano é muito pequeno. Mas nós, como povo de Deus, nós temos 66 livros maravilhosos na Bíblia. E aqui eu quero lhe apresentar alguns desses métodos ou maneiras de você estudar a palavra de Deus para ser edificado. Nós temos o estudo da Bíblia por capítulos específicos. Você pode começar a estudar a Bíblia estudando capítulos específicos dela. Por exemplo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, todos sabem, é o capítulo que narra os heróis da fé. É o capítulo que define o que é a fé e apresenta os heróis da Bíblia que se destacaram por sua fé em Deus. É um capítulo muito interessante para você ler. Nós temos um outro capítulo muito especial na Bíblia, que é o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo trata da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição futura. Então, é um capítulo muito interessante para você aprender mais sobre a questão da ressurreição, tanto de Cristo como a nossa ressurreição futura. Nós temos também João capítulo 15, que fala da união de Cristo com seus discípulos, quando fala da videira verdadeira. Ou João capítulo 10, apresentando Jesus como bom pastor. Então nós temos esse método, capítulo específico que você pode escolher e estudar de uma maneira mais aprofundada. Nós temos também um outro método que é o livro por livro. E nesse método, nessa maneira de você estudar a Bíblia, eu recomendo que você comece com um livro pequeno. Nós temos algumas cartas pequenas da Bíblia, Filemon. Nós temos no Velho Testamento o livro de Jonas. Você pode começar por um livro pequeno, lendo capítulo por capítulo, e ter uma ideia geral do livro, né? Esse é outro método da Bíblia. Nós temos um outro método, que é o de método biográfico, que você vai estudar um determinado personagem da Bíblia. Então você pode estudar a vida de Abraão, você pode estudar um dos outros patriarcas, Isaac, Jacó. Você pode estudar a vida de José, que é uma biografia interessante, muito rica. Pode pesquisar sobre o quanto ele se parece com Jesus nas suas experiências. Você pode estudar a vida de Paulo, de Pedro. Então, esse é o método biográfico, personagens da Bíblia. Com certeza, você vai se enriquecer bastante com a vida de grandes homens de Deus, narrado na palavra do Senhor. Nós temos também um outro método, que é um método temático. Você vai estudar determinados temas da Bíblia. Por exemplo, resistindo às tentações. De repente você se interessa por esse assunto, você vai buscar na Bíblia textos que tratam sobre a questão das tentações. É um tema, é o estudo temático. É outra forma de você estudar a palavra de Deus. Há um outro estudo muito interessante, que é o estudo geográfico. Você vai estudar os rios, os montes, a cultura, os povos
citados na Bíblia, as regiões da Palestina. Isso vai com certeza lhe ajudar bastante no entendimento dos textos sagrados. Muitas passagens da Bíblia serão melhor entendidas se você tiver um conhecimento geográfico básico, pelo menos, para poder entender aquela passagem bíblica. Amém? Mas hoje eu queria compartilhar com vocês, dentre esses métodos, o estudo por palavras-chave da Bíblia. E eu escolhi uma palavra que eu acredito que seja muito oportuna. Então eu quero trazer essa pequena meditação, palavras-chave da Bíblia, e a palavra de hoje é a palavra prudência. Amém? Prudência. É a palavra que vamos estar meditando aqui e observar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Antes de tudo, eu quero compartilhar com você o conceito, o significado dessa palavra. É um substantivo feminino e no dicionário você vai descobrir que significa virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Significa cautela, precaução. Há um exemplo que o dicionário dá quando diz: dirija com prudência. E todos entendemos o sentido dessa palavra nessa frase. A palavra prudência também tem um outro sentido: calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Exemplo: fale com ele com muita prudência sobre a sua doença. Então, essa é a palavra que estaremos meditando e buscando nas Escrituras passagens que trazem essa palavra no seu texto. Ok? Amém, queridos? E por que eu escolhi essa palavra? Porque o momento em que estamos passando exige de cada um de nós, além de algumas características importantes que precisamos exercitar, como a oração, a confiança em Deus, nesses momentos, a questão da nossa fé no Senhor, mas é muito importante também termos essa virtude nos acompanhando e nos dirigindo para podermos passar e vencermos essas dificuldades do tempo presente. Prudência. Eu fui buscar no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 14, em uma de nossas traduções, que diz: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então aqui temos um dos segredos do sucesso de Davi ter alcançado da parte do Senhor, e o Senhor era com ele, por Davi se conduzir com prudência, com cautela, com cuidado, com bom senso, na sua trajetória em direção ao trono que Deus havia estabelecido para ele. Então, se quisermos, assim como Davi, sermos bem-sucedidos em nossa trajetória, precisamos ser conduzidos com prudência em todos os nossos caminhos.
aqui diz que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E isso é muito importante para nós em nossos dias. Termos cuidado em todas as áreas da nossa vida. Agora nós vamos para o livro de Provérbios, que é muito rico para tratar desse assunto acerca da prudência. O livro de Provérbios, ele é muito rico, com muitos textos que citam essa virtude tão importante para o servo de Deus. Mas antes de citar alguns textos, é bom lembrar que a palavra simples, ou simplices, no livro de Provérbios, não está tratando de pessoas humildes. O termo simples, no livro de Provérbios, trata de pessoas ingênuas, incautas, pessoas que não têm sensatez, pessoas imaturas. O simples ali no livro de Provérbios trata sobre isso. Então, vamos observar. No capítulo 14, verso 18 de Provérbios, diz que os incautos herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então observe que junto com a prudência está o conhecimento. Então aqui diz que o conhecimento é a coroa dos prudentes. Então aqui aprendemos que para sermos bem conduzidos na nossa caminhada, precisamos ter conhecimento de onde estamos pisando, o alvo que pretendemos alcançar e podermos ser disciplinados nessa caminhada para termos sucesso. Ainda no livro de Provérbios, e ainda no capítulo 14, o verso 33 é muito interessante. Ele diz: no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Então aqui mostra que no coração do prudente a sabedoria permanece. Então observe que tanto conhecimento como sabedoria andam juntos com a prudência. São virtudes que trabalham juntas. Amém, meus queridos? E o que mais necessitamos nesses dias é de sabedoria para não sermos enredados ou embaraçados com qualquer coisa que esteja tentando nos afastar da presença de Deus, do propósito de Deus na nossa vida. No livro de Provérbios ainda, capítulo 14, versículo 15, diz: o ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. Olha o contraste entre o ingênuo, que acredita em tudo que ouve, e o prudente, que examina seus passos com cuidado. E esse pastor que vos fala quer lhes trazer um conselho. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você lê, examine com cuidado, como diz aqui o texto da palavra de Deus, para você não ser surpreendido ou venha a ser decepcionado por algo que não tenha passado por um exame, por uma avaliação primeiro. No capítulo 17 de Provérbios, verso 10, diz: uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. Olha que interessante.
mesmo o prudente precisa, vez ou outra, de uma repreensão, ou de um conselho, ou de uma exortação. Todos nós necessitamos ao longo da nossa caminhada. E mesmo o prudente necessita disso. E aqui diz que o prudente aceita essa repreensão. A repreensão para o prudente é algo precioso. Mas para o tolo, aqui diz que mesmo com 100 açoites, ele não vai conseguir entender, aprender ou captar para o seu crescimento. Mesmo que ele leve 100 açoites, porque aqui fala da dureza, da resistência dele em querer aprender, em querer se consertar. A Bíblia diz em Provérbios ainda, para finalizar nesse livro, ainda um texto sobre o prudente, Provérbios 27, verso 12. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Que interessante. O prudente tem o discernimento de antever o perigo e ele toma precauções. Vamos fazer esse texto para nos prevenirmos diante dos perigos no mundo presente? Não vamos ser como o ingênuo que avança às cegas e sofre as consequências. Provérbios 27, verso 12. Amém, queridos? No Novo Testamento, nós temos alguns textos. Eu quero só separar aqui dois deles, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, o homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui as palavras de Jesus em Mateus 7, 24, mostra que o homem prudente é aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Ele, fazendo isso, está edificando a sua casa, a sua vida, a vida da sua família, está edificando sobre a rocha. Podem vir os rios, podem vir os ventos, mas a casa não vai cair. E eu declaro em nome de Jesus, povo de Deus, que os lares dos servos do Senhor não vão cair por conta desse momento difícil. A sua casa vai permanecer de pé. Amém? Em nome de Jesus, porque se você for prudente e estiver fazendo uso da palavra de Deus e vivendo essa palavra em sua vida, você vai ver a diferença. Você vai ver essa palavra se cumprindo na sua vida e na vida da sua família. Mateus capítulo 10, verso 16, diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes. Em outra tradução diz espertos, como as serpentes, e simples como as pombas. Os simples aqui em Mateus é diferente dos simples de Provérbios. Aqui fala da humildade, da simplicidade das pombas. Mateus 10, 16. Então, queridos, aqui é uma palavra que o Senhor deu aos discípulos, porque eles sairiam para pregar o Evangelho e iriam enfrentar muitas perseguições, muita resistência. Eles iam entrar no terreno em que o diabo estava sendo entronizado, e muitos servos do maligno iriam querer tirar a vida dos servos de Deus, ou
tirá-los do propósito que Jesus tinha estabelecido para eles, mas o Senhor alerta eles. E não é diferente em nossos dias. Então, que sejamos prudentes, espertos, como as serpentes. Se você estudar a vida desse animal, você vai perceber como ele é cauteloso, como ele é arisco por onde ele passa. Meus queridos, ainda havia um último texto que eu tinha escolhido e eu quero até em outra oportunidade poder estudar esse texto com mais profundidade, que é Mateus 25, versos 1 e 2, que trata da parábola das 10 virgens. O verso 1 e o 2 diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus 25, versos 1 e 2. Então aqui nós temos uma parábola profética que Jesus proferiu quando os discípulos, no capítulo 24, logo no início do capítulo 24, os discípulos, eles perguntam ao Senhor e o que irá suceder e que sinal haverá da tua vinda. Então Jesus começa a profetizar o que haveria sobre a nação de Israel e o que iria anteceder a sua volta. E essa parábola é muito importante em nossos dias, porque mostra como serão os dias que antecederão a vinda de Jesus. E aqui a palavra do Senhor nos exorta a sermos prudentes. E o que é que diferenciou aquelas virgens, 5 delas, das outras 5? É que elas, as prudentes, conservaram azeite suficiente para aguardar o noivo que tardava e veio chegar à meia-noite. Então, aqui nós vemos que a prudência daquelas 5 virgens estava em se abastecerem e estarem de posse do azeite para poderem encontrar-se com o noivo. Aqui fala dos crentes que estão aguardando a vinda de Jesus. Então que Deus te dê a prudência, o cuidado, para que você não seja surpreendido na volta de Jesus. Peça a Deus prudência. Os dias são maus, meus irmãos. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Os homens seriam amantes de si mesmos. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias que vão anteceder a volta de Jesus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, como servos de Deus, estejamos alertas, sejamos prudentes. Como está a sua lamparina, meu irmão, minha irmã? Ainda há azeite aí? Abasteça na comunhão, na oração, na meditação da palavra de Deus, cuidando dos seus familiares, cuidando dos seus irmãos na fé, cumprindo, obedecendo aquilo que a palavra de Deus ensina. Você está enchendo a sua lâmpada de azeite. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Você percebeu que separamos apenas alguns poucos versículos, há muito mais versículos que tratam dessa palavra prudência. Mas como o tempo é curto, para a nossa meditação aqui, escolhi esses textos e apenas nesses textos podemos já avaliar a riqueza que a Bíblia tem com palavras-chave. Que essa pequena meditação possa ter trazido proveito para você, para a sua vida, para a vida da sua família,
Que Deus possa abençoar ricamente a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Amém, amados? Antes de orarmos, eu queria aqui aproveitar esse momento para, junto com todos vocês, agradecermos a Deus por uma pessoa muito querida e muito amada nossa, que nesse dia está alcançando mais um ano de vida. É o nosso querido pastor Boanerges. E nessa oração final, nós queremos colocar o servo de Deus em nossas orações, para que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero aqui, em nome de todos os membros da nossa igreja, Assembleia de Deus, Mensageiros de Cristo, pastor Boanerges, lhe parabenizar pelo seu aniversário alcançado neste dia e reforçar a amizade, o respeito e a admiração que todos lhe devotamos. A você e sua inseparável companheira, pastora Sandra, somos profundamente gratos por se mostrarem exemplares, incansáveis e bons amigos, um apoio constante e indispensável. Você, pastor Boanerges, e seu ministério são dádivas de Deus para nós. Deus te conserve com saúde e cheio do Espírito Santo na condução da obra do Senhor. Amém. Queridos, nesse momento de oração, vamos apresentar o nosso líder espiritual que Deus tem colocado para conduzir as suas ovelhas aqui na Assembleia de Deus no Parque Rio Branco e à frente de todas as nossas congregações. Vamos estar orando para que Deus continue sustentando o seu filho, abençoando a sua família. E eu quero também, nessa oração final, eu quero também pedir aos irmãos, o irmão pastor Ângelo fez um apelo nesta tarde para intercedermos pelo irmão Celso, que é um obreiro do nosso ministério, que está em Goiânia, em tratamento, e o estado dele é muito grave. As plaquetas estão abaixo de 10 mil, segundo o pastor Ângelo nos informou, e há risco de dengue hemorrágica. Então vamos estar intercedendo pelo irmão Celso. Apresente o irmão Celso nas mãos do Senhor. Ele está internado em Goiânia e vamos pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Amém, meus queridos? Então, irmão Celso é agora o alvo das nossas orações, juntamente com o nosso pastor Boanerges, aniversariante aqui nesse dia. Meus irmãos, antes da oração, no próximo sábado, nós vamos ter plantão na nossa igreja sede. Eu gostaria que você compartilhasse esse aviso com todos os demais irmãos que não puderam assistir agora essa transmissão. No próximo sábado, nós vamos estar de 8 a meio-dia na igreja sede. Estarei juntamente com o pastor Boanerges e os tesoureiros da igreja, irmã Miriam, irmão Cícero. Nós estaremos revezando de 8 às 10. Pastor Boanerges vai estar com um dos tesoureiros, e de 10 a meio-dia eu estarei também com um desses irmãos para receber dos irmãos os seus dízimos, as suas ofertas e também, queridos, os donativos para ajudarmos os irmãos necessitados. Então, se você quer ajudar com donativos, gêneros alimentícios, nós estaremos sábado, próximo sábado agora, de 8 ao meio-dia, revezando na igreja,
para receber e te abençoar, em nome de Jesus. Vamos orar agora e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Pai celestial, ó Deus, como é bom, Senhor Deus, sermos orientados pela Tua palavra. E queremos, ó Deus, como diz um dos textos que meditamos, sermos servos prudentes, que constroem a sua casa na rocha, Senhor. Que aquilo, ó Deus, que recebemos de Ti, que venhamos a exercitar e praticar. E nesse momento de dificuldades, ó Deus, queremos apresentar a Ti o Teu servo, irmão Celso, Senhor, que está hospitalizado ali em Goiânia, está necessitado, Senhor, do Teu socorro, Senhor. Os médicos estão ali lutando pela sua vida, mas a vida dele está nas Tuas mãos. Vem ajudar o Teu filho, Senhor, estenda as Tuas mãos para ele. Ouça o clamor da sua família, ouça o clamor da Tua igreja, Senhor Deus, e que ele seja abençoado, em nome de Jesus, que essas plaquetas venham aumentar, para que ele seja sarado e possa se restabelecer e estar novamente com a sua família. É a nossa oração, Senhor, que nós apresentamos a Ti. Queremos também aproveitar, ó Deus, e Te louvar pela vida do nosso pastor, que está alcançando mais um ano, Senhor, de vida. Que a Tua mão esteja sobre o Teu filho, pastor Boanerges, esteja sobre a sua família, irmã Sandra, os seus filhos. Ó Deus, que a Tua bênção continue sobre ele, a Tua unção, Senhor. Que ele continue sendo este homem que Tu tens separado para estar cuidando do Teu rebanho. Cuida da saúde dele, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, dos seus negócios. Ó Deus, venha trazer tranquilidade para o seu coração. Venha orientá-lo, Senhor, nas decisões que ele precisa tomar à frente do Teu rebanho. Concede a ele a Tua unção, Senhor, para que o Teu povo seja direcionado para estar diante de Ti. Ó Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Foi um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Um grande abraço e que você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém.